Algumas coisas importantes para quem quer começar a investir. Primeiro, não invista o que sobra, senão não vai sobrar. Assim como você paga conta de aluguel ou financiamento, paga conta de água, paga conta de luz obrigatoriamente, investir também tem que ser obrigatório, porque senão você não vai mudar de vida nunca. Ninguém muda de vida comprando coisas. Você vai mudar de vida investindo o seu dinheiro para começar a pensar em coisas de, né, ter metas, né? Agora, a pessoa precisa ter o investimento como algo prioritário, porque senão ela vai pagar água, luz, telefone, aí ela gasta aqui no iFood, vamos comer, vamos no cinema, vamos não sei o que lá, quando vai ver, saldo, menos R$200. Ai, esse mês não deu para investir porque não sobrou. Claro, você não usou como prioridade o investir, né? Então, outra coisa que eu ouço bastante, e eu entendo, né? Duda, mano, enche o saco, velho. Pô, mano, eu vou investir 50 conto por mês, não muda nada essa porcaria. Eu sei, só que você tem que entender que no longo prazo isso vai ser incrível e levar firme na sua cabeça. Você nunca vai ser uma pessoa que investe R$1.000 por mês se você desistir hoje porque você só investe 50. Você nunca vai chegar ao nível de investir 5 pau por mês se hoje que é 100 você falar, não é pra mim, isso é muito pouco, não muda a vida de ninguém. Uma parte do seu salário obrigatoriamente tem que ser investida. Ah, Duda, mas eu só consigo investir R$30. Tudo bem, é R$30? Então é 30. O brasileiro, ele tá tão acostumado a estar lascado a vida inteira, que quando ele vê que ele tem R$3.000... Mano, primeira vez na vida que eu tô com saldo positivo de 3 pau. Essa é a frase. Mano, vou aumentar pra 4, velho. Mano, 5! Pra mim é a mudança de comportamento mais valioso. Duas coisas que eu tenho certeza que qualquer pessoa que começar a investir vai ter. Primeiro, vai amar. Mano, não tem como você não ficar feliz de ver tua conta crescendo. Isso traz paz, isso traz saúde mental. Traz. Né? O brasileiro é agoniado porque ele não sabe como que ele vai comprar o leite mês que vem. Quando você tem dinheiro, isso te traz paz, qualidade de vida, qualidade com a tua família, com o seu filho, com tudo. Quando você passa o cartão ali, você sabe que vai passar. Não fica... Ai, tomara rezando pra passar. Então, primeira coisa, quando você investir, você vai amar. E eu não tô falando de ter amor ao dinheiro, idolatria, não. É paz de saber que você tem dinheiro e que se der ruim, tá tudo bem, né? Você vai amar. E a segunda, você vai sem dúvida se arrepender de não ter começado antes, né? Então, isso é fato. Pode anotar quem tá em casa. Eu não invisto ainda. Você quer ter 2 certezas na vida? Depois você pode voltar aqui e dar o feedback daqui a 1 ano. Você vai amar e você vai se arrepender de não ter começado antes. Porque é um negócio que é muito bom, e dá certo, Duda. Ó. Algumas coisas importantes para quem quer começar a investir. Primeiro, não invista o que sobra, senão não vai sobrar. Uma parte do seu salário obrigatoriamente tem que ser investida. Ah, Duda, mas eu só consigo investir R$30. Tudo bem, é R$30? Então é 30. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, eu percebi que investimento é uma árvore de dinheiro, né? Que quanto mais dinheiro a gente bota lá, mais a gente começa a ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, que é a renda passiva. Então, fundamental, mas comece pelo básico e sempre vai experimentando. Sempre que você investir em algo que você não conhece, você tem uma chance muito maior de perder dinheiro do que de ganhar. E quanto maior for o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, que é um negócio que a gente entende, brasileiro trabalha e não fica rico nunca, que é desesperado para ganhar dinheiro. Quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer asneira e perder até o pouco que você tem. O inicial é sempre a renda fixa mesmo, né? Então, pra galera que tá em casa, caso não saiba, né? Simplificando bem aqui, existem 2 grupos de investimentos. Os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Renda fixa é o que é para quem tá começando. Calma, começa por aqui. Por quê? Porque a renda fixa são os investimentos mais seguros, mais tranquilos, mais conservadores. Tipo poupança. Poupança todo mundo conhece, ninguém tem medo, né? Apesar de já ter acontecido há muitos anos um problema, né? Ninguém tem medo de deixar dinheiro na poupança. Só que tem vários outros investimentos que são tão seguros ou até mais seguros que a poupança, como é o caso do Tesouro Direto, que rendem muito mais que ela. E aí entra naquilo, é a informação. A informação que está chegando para o brasileiro agora, até pouco tempo atrás, todo mundo achava que era poupança ou o título de capitalização que o gerente oferecia. Hoje a gente está aqui para falar que existe CDB, que existe LCI, LCA, que tem Tesouro Direto. São investimentos que rendem muito bem, são investimentos que muitas vezes têm liquidez diária, então você pode pegar o dinheiro a hora que você quiser. A gente tem essas famosas caixinha, cofrinho, porquinho dos bancos mais famosos digitais aí.
super prático, super bem organizado, super fácil de investir. Só que aí tem um ponto também que é importante, que é o seguinte: a gente só aprende a investir investindo. Não adianta, tem gente que já viu todos os meus vídeos, já viu todos os cursos, já fez um monte de certificação, já fez mentoria. Enquanto você não botar o bendito do seu dinheiro ali no CDB pra ver como é que funciona, você vai ter medo. Nunca abriu um app, né? Nunca abriu o negócio, né? Ganho um salário mínimo, quanto devo investir? Aí eu falei, cara, se você ganhar um salário mínimo e conseguir investir, você é um herói. Mano, você tem minha admiração, velho. Você é de outro mundo. Porque, Exatamente, velho. A casa e o mercado já dá um salário mínimo, né? Fora água, luz, gasto, telefone, o caramba. Então, o que eu falei? Cara, se o teu salário é meia boca assim, o teu empenho inteiro tem que estar em sair desse trampo miserável. Porque ganhar um salário mínimo, cara, salário mínimo só é aceitável pra quem tá no primeiro emprego. Agora, se você tem 30 anos e tá ganhando um salário mínimo, é loucura! Se esforce para sair daí. E aí, em vez de a pessoa começar a fazer renda extra, ela pode pensar em fazer um curso profissionalizante e mudar de emprego. Porque ele gerou pra galera entender, né? É todo mês continuar colocando dinheiro. Isso, quanto maior o investimento que você coloca dos trabalhos que você faz, é melhor do que qualquer investimento. Porque é na veia. Na veia. Você vai ter que botar a mão na massa. Não adianta. E aí lembrar que investimento não serve para você ganhar dinheiro. Ele serve para multiplicar o dinheiro que você ganha. Potencializa. E principalmente para quem é pobre, o trabalho é muito mais importante que o investimento. É o aporte que gera o investimento mensal. Exato, que vai gerar a constância de você botar dinheiro, né? Eu dou um exemplo, né? Se você botar hoje R$1.000 num CDB, daqui a um ano você vai ganhar R$100. Caramba, velho, um ano para ganhar R$100? Se eu fizer um bico ali, ajudar o servente de pedreiro ali, em um dia eu já ganho 150, né? Então, como o trabalho pro pobre é muito mais relevante do que o investimento. Só que você tem que entender que você tem que trabalhar e investir. Só trabalhar sem investir não adianta. Então, quando você trabalha, faz renda extra, você consegue otimizar os seus aportes e aí vai começar a virar uma bola de neve maravilhosa, que é o investimento, né? O que você muitas vezes vai ter que fazer é tomar atitudes que são até mais mentais do que intelectuais. Primeiro, a indignação. Aquilo que o Duda começou falando. Cara, você tem que cansar de ser pobre. Não quero mais. Segundo, o orgulho. Enfia o orgulho no saco, na sacola, e bora trabalhar com o que você pode fazer a mais. Certo? E terceiro, capacitação. Aí você fala assim, cara, junto a isso, eu preciso ser um ser humano melhor, mais capaz. Cara, o que eu entendo da vida? Às vezes eu pergunto, qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão nenhuma. Tudo bem, você não tem uma formação profissional, mas e uma formação cultural, né? Aquilo que você constrói, até profissionalmente falando, que não depende de um curso técnico ou de uma faculdade. Isso é tangível, isso é alcançável, cara. Dá pra fazer. Gente ganhava 1.500, 1.600, 3 meses fez aquele curso de bagulho de sobrancelha de mulher, de cílio, não sei o que lá. Hoje tá ganhando 7. Pô, mano, ela poderia estar se matando vendendo docinho até agora. Não, eu vou mudar de trampo. Vou fazer um trampo melhor. Corretor imobiliário. Dá pra ganhar uma grana se você for bom. O próprio Uber. Não tô falando que isso, que emprego maravilhoso. Mas pra quem ganha um salário mínimo, se eu ganhasse um salário mínimo, abraça que eu vou pro Uber agora. Eu ia pra outro. Mano, tem gente que ganha 8 pau como Uber aqui em São Paulo. Rala pra caramba. Mas tá ganhando 6 vezes mais que um salário mínimo, então vale a pena, né? Então, tem muita ideia de renda extra. Lá no meu vídeo tem 52 falando renda extra pra você fazer. Servir garçom de buffet à noite, de sexta-feira, R$100. 4 sexta-feira por mês dá 400. Se você investir 400 pau por mês, daqui a um ano você já tem uma grana muito boa. Você tá trampando, tá nesse trampo ruim aí de um salário mínimo, 2 pau por mês? Começa a mexer os pauzinhos pra você sair daí. Porque senão daqui a 10 anos você vai estar reclamando que todo ano você ganha um dissídio de 3%. É isso. Né? Então, começa a mexer os pauzinhos, começa a pensar em outra área, e mesmo que você seja formado. O que tem de gente, por exemplo, que é formado em jornalismo, não consegue nada. Cara, você vai ficar até quando desempregado tentando isso aí? Eu sou fazendo Uber, eu sou advogado. Pô, não é possível, cara. Você deve ser muito ruim pra ser advogado fazendo Uber. Não, o desemprego tá muito alto. Para, velho. Não, pera, mano. Estuda pra você saber o que você quer da vida, caramba. Né? Não adianta você fazer o que você gosta se você é ruim no que você faz. Porque a galera sempre vem com essa frase, não, você tem que fazer o que você ama, você tem que fazer o que você gosta, tá, mas se você é ruim, vai ser pobre do mesmo jeito, né? Agora, seja o melhor, tipo o Maurício.
Tipo, com certeza, você não quer nem indicar ele pra não perder ele, provavelmente. Não, Mauricião ninguém pega, não. Mas, digamos, você pare. Você vai falar, mano, Maurício, o bicho é bruto, mano. Pode ir que o cara Mas ele começou lá atrás no YouTube aprendendo. Sim. E se esforçar em ser bom. E a repetição de atos fez dele um profissional excelente. Sim. E é isso, né? Seja o melhor no que você faz. Isso vale pra qualquer coisa, né? Eu vendo brigadeiro. Teu brigadeiro é bom? Pô, velho, pergunta você comeria esse brigadeiro? Muito bom. Né? Tipo, seja bom no que você faz. Isso é fundamental. E mesmo pra quem é bom, é desafiador o mercado hoje, né? Mas se você fala que você gosta, mas é ruim, mas você não tem chance nenhuma de nada. É igual pedreiro, né? Pedreiro, assim, ou ele é fera, ou ele é ruim demais. Não tem pedreiro, mais ou menos, né? Tipo assim, ou você indica ou você não indica nem a pau, né? Verdade. E quando o pedreiro é bom, meu Deus do céu. Não tem trampo livre, velho. Não tem, só pra 2027, É leilão, leilão. Aqui não são 3 pessoas que estão falando da boca pra fora. São 3 pessoas que viveram a experiência que muitas das pessoas que estão assistindo viveram e mudaram as suas vidas. Sim. E não foi a internet que mudou minha vida. No seu caso, foi. Então são 3 exemplos diferentes. O seu foi a internet que mudou a sua vida. Você foi o empreender, sair do banco e montar sua primeira empresa. E o meu também. Empreender. Cara, eu comecei vendendo suplemento de porta em porta, era empregado. Eu trabalhava, né? E fui. Então são exemplos diferentes. Dá certo. Dá certo. Mas é muito comportamental. Sim. É o comportamento. O primeiro comportamento, eu acho que você foi fantástico no começo do podcast, onde você fala. Primeiro ponto, se indigne. Não queira isso. Quando as pessoas viram pra mim e falaram assim, Renato, sempre qual foi a sua maior motivação pra tornar o empresário que você foi? Não querer ter uma vida mais pobre. Minha mãe passou miséria a vida inteira, meu pai passou miséria a vida inteira, meu pai nunca teve um carro. Meu pai não teve carro, meu pai nasceu, criou e morreu sem ter carro. Porque quando ele tava mais velho e eu poderia dar um carro pra ele, ele já tava com Alzheimer, já não conseguia mais. Mas meu pai nunca soube que ter um carro na vida, cara. Andou de ônibus a vida inteira. Eu não queria isso pra mim. Eu não queria isso pra mim. Não tinha vergonha nenhuma do meu pai, não. Meu pai era um homem muito correto. Meu pai era um homem muito íntegro. Um dos caras mais honestos que eu conheci na minha vida. Mas eu não queria ter a vida dele. Eu não queria ter a vida da minha mãe. Eu não queria passar miséria. Eu não queria contar dinheiro. Eu não queria sofrer. Então a indignação é o primeiro passo. Então é isso, sabe? É sair da pobreza miserável. Com atitude. Com atitude. Isso vai ser bom. Então, sair da pobreza miserável é muito mais fácil do que você ficar super rico. E depois que você sai da pobreza miserável, vai ficando mais fácil você ficar rico. Depois que você é rico, vai ficando mais fácil você ser milionário. Depois que você é milionário, é mais fácil ficar multimilionário, né? Então, é um passo de cada vez. O cara já quer do salário mínimo ir pro 1 milhão. Não, do salário mínimo você tem que focar... Aí cai em curso vigarista e vai tomar perda de dinheiro. Vai fazer trading, vai achar que faz day trade. Day trade, né? Hoje eu sei qual que é o meu perfil, eu sei as coisas que eu invisto, por que eu invisto ali, e aí eu vou começar a aumentar meus aportes em outros investimentos mais arriscados à medida em que o meu conhecimento sobre aquilo aumentar. Porque senão eu vou ser um cara entusiasta que tá empolgado aí, vou me ferrar na vida, né? Então, comece pelo básico, que já é muito bom. Estamos ainda numa época muito boa, rendendo aí 8%, 9% ao ano. Já tá bom pra caramba. Pra uma renda fixa, que é seguro e que tem cobertura do FGC. FGC é um seguro, né, que cobre até 250 mil se o banco quebrar e tal. Muito bom. Então, eu começaria por aí. Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.